Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 16, o mais sagrado direito do homem. Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às doutrinas do romanismo, retiveram muitas das suas formas. Muitos dos seus costumes e cerimônias foram incorporados ao culto da igreja anglicana. Alegava-se que essas coisas, embora não ordenadas pela palavra de Deus, não eram más em si mesmas. Suas observâncias ajudavam a diminuir o abismo que separava Roma das igrejas reformadas e insistiam que promoveriam a aceitação da fé protestante por parte dos romanistas. Mas ocorreu exatamente o contrário. Ao longo dos séculos, a igreja anglicana foi se aproximando e finalmente se submeteu totalmente à igreja de Roma. Existem muitas festas e costumes que tendem a lançar uma ponte sobre o abismo entre Roma e a Reforma. E nós deveríamos manter distância destas festas e costumes que nos aproximam de Roma. Muitos reformadores mantinham o princípio de que Deus estabeleceu, na sua palavra, a ordem de como funcionar o seu culto e que homens não têm o direito e a liberdade de acrescentar a essas regras ou delas tirar qualquer coisa. Roma é muito sutil. Começou por ordenar o que Deus não tinha proibido e acabou por proibir o que Deus havia explicitamente ordenado. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e à simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. Consideravam muitos dos costumes estabelecidos pela igreja anglicana como monumentos da idolatria e não podiam conscienciosamente unir-se ao seu culto. Mas a igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia opiniões contrárias às suas formas. A assistência aos cultos religiosos era exigida por lei e proibiam-se as assembleias com cultos que não tivessem sido ordenados ou permitidos pela lei civil. Assim, eles encarceravam, eles exilavam e até mesmo matavam aqueles que desobedecessem às suas ordens. No início do século XVII, o monarca, o rei da Inglaterra, que acabara de subir ao trono, declarou sua decisão em fazer com que os puritanos se conformassem com a igreja anglicana ou então seriam oprimidos para saírem do país, ou faria coisa pior ainda para eles. Os puritanos, então, acossados, aprisionados, não podiam divisar no futuro vislumbres de melhores dias. E muitos chegaram à convicção de que aqueles que quisessem servir a Deus, segundo os ditames da sua própria consciência, eles deveriam deixar a Inglaterra para ir para outros países. Alguns resolveram buscar refúgio na Holanda. Arrostaram dificuldades, prejuízos e prisão. Mas a inabalável perseverança venceu finalmente. Encontraram abrigo nas praias amigas da República Holandesa. Nessa sua fuga para a Holanda, deixaram para trás casa, bens e meios de vida. Eram estrangeiros agora em terra estranha, entre um povo de língua e costume diferentes. Foram obrigados a recorrer a ocupações novas, profissões novas, a fim de ganhar o pão. Homens de meia idade que haviam usado toda a sua vida nos trabalhos cultivando o solo, tiveram agora que aprender novas profissões. Porém, animosamente enfrentaram a situação e não perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Posto que, em muitas vezes, premidos pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. Sabiam que eram peregrinos e não olhavam muito para essas coisas. Em meio ao exílio de agruras, crescia então o amor e a fé. Confiavam nas promessas de Jesus. Seus anjos estavam ao seu lado para animá-los, ampará-los. E quando a mão de Deus pareceu lhes apontar, através do mar, uma nova terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar para os seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, eles seguiram em frente sem temer,
pela senda da providência. A igreja sofreu humilhações para que pudesse ser exaltada. A ira de Satanás e a trama dos homens maus resultou em quê? Resultou na glória de Deus, que levou o seu povo para um lugar de segurança. A perseguição e o exílio estavam agora abrindo caminho para a liberdade. Quando constrangidos pela primeira vez a separarem-se da igreja anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto como um povo livre do Senhor, para andarem juntos em todos os seus caminhos, por eles conhecidos ou ainda por serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro princípio da reforma, o princípio vital do protestantismo. Foi com este intuito que os peregrinos partiram da Holanda procurando um novo lar no Novo Mundo, na Nova Inglaterra. João Robinson, seu pastor, que providencialmente foi impedido de os acompanhar na viagem atravessando o Atlântico, ele, na sua despedida, no seu sermão de despedida, ele disse: irmãos, em breve havemos de nos separar, e só o Senhor sabe se viverei para que de novo veja o vosso rosto. Mas, seja qual for a divina vontade, conjuro-vos diante de Deus e dos santos anjos, que não me sigais além do que eu haja seguido a Cristo Jesus. Se Deus vos revelar algo mediante qualquer outro instrumento seu, sede tão prontos para recebê-lo como sempre fostes para acolher qualquer verdade por intermédio do meu ministério, pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdades e mais luz para irradiar da sua palavra. As igrejas reformadas chegaram a um período estacionário e não iriam mais longe do que os instrumentos da sua reforma. Os luteranos não poderão ser arrastados para ir além do que Lutero viu. E os calvinistas estacam, param, onde foram deixados por aqueles grandes homens de Deus, que não vira contudo todas as coisas. Esta é uma calamidade, dizia Robinson, que nós deveríamos lamentar, pois embora fossem estes homens do passado luzes a arder e brilhar no seu tempo, não penetraram em todo o conselho de Deus. Mas, se vivessem hoje, estariam tão dispostos a receber mais luz como estiveram para aceitar a luz que a princípio acolheram. Lembrai-vos, dizia Robinson, do vosso concerto com a igreja, no qual concordastes em andar em todos os caminhos do Senhor, já revelados ou por serem ainda revelados. Lembrai-vos da vossa promessa e concerto com Deus, de aceitar qualquer luz, qualquer verdade que se vos fizesse conhecida pela palavra escrita. Mas além disso, tende cuidado, eu vos rogo, com o que recebeis por verdade, e comparai-o, pesai-o com os outros textos da verdade antes de o aceitar. Foi o desejo da liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentarem os perigos da longa jornada através do mar, atravessando o Atlântico, a suportar agruras e riscos das selvas e lançar, com a bênção de Deus, nas praias da América, o fundamento de uma poderosa nação. Entretanto, sinceros e tementes a Deus como eram, os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. Muito poucos, mesmo entre os mais famosos e eminentes pensadores e moralistas do século XVII, muito poucos tinham exata concepção do grandioso princípio emanado do Novo Testamento, que reconhece a Deus como o único juiz da fé humana. A doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. Conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam ainda inteiramente livres deste espírito de intolerância religiosa. Um dos pastores reformados chegou a dizer: foi a tolerância religiosa que tornou o mundo anticristão, e a igreja nunca sofreu dano com a punição dos hereges. Este era o pensamento de alguns pastores reformados.
Foi adotado pelos colonos da Baía de Massachusetts, no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América do Norte. Foi adotado por alguns colonos o regulamento de que apenas membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Formou-se, então, uma espécie de estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse com o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados autorização para suprimir a heresia. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja. Não levou muito tempo a que estas medidas tivessem um resultado inevitável, que é a perseguição. Protestantes perseguindo agora protestantes. Qualquer que seja a igreja, se for colocado poder na mão dela, ela perseguirá. 11 anos depois do estabelecimento da primeira colônia em Massachusetts, o pastor Roger Williams, ele veio para o Novo Mundo. Ele viajou para Massachusetts. Semelhante aos primeiros peregrinos, Roger Williams estava buscando liberdade de consciência. Mas Roger Williams, ele divergia um pouco dos demais líderes cristãos. Ele cria que esta liberdade religiosa, liberdade de consciência, era um direito inalienável de todos, seja qual for o credo professado. Ele era um fervoroso inquiridor da verdade. Roger Williams sustentava, juntamente com John Robinson, ser impossível que toda a palavra de Deus já houvesse sido recebida. Ele cria na revelação progressiva da verdade. Roger Williams foi a primeira pessoa da cristandade moderna a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência. Foi o primeiro a defender a igualdade de opiniões perante a lei. Declarou ser o dever do magistrado restringir o crime, mas nunca dominar a consciência. O público ou os magistrados podem decidir, dizia Williams, o que é devido de homem para com homem. Mas, quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora do seu lugar e não poderá haver segurança, pois é claro que, se o magistrado tem esse poder, pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças, hoje e outro amanhã, como tem sido feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas, e por diferentes papas e concílios na Igreja Romana, de maneira que semelhante crença degeneraria em acervo de confusão. Na nova colônia da Baía de Massachusetts, a assistência aos cultos da igreja oficial era exigida sob pena de multa ou prisão. Onde estava a liberdade religiosa? Queridos, Williams reprovou a lei. O pior regulamento do Código Inglês era o que tornava obrigatória a assistência à igreja da paróquia. Obrigar os homens, dizia Williams, homens de credos diferentes, a se unirem, considerava ele uma flagrante transgressão dos seus direitos naturais. Arrastar ao culto público os que são irreligiosos e os que não queriam apenas se assemelhavam a exigir a hipocrisia. Ninguém deveria ser obrigado a fazer culto, acrescentava Williams, ou custear um culto contra a sua vontade, pois que, exclamavam seus antagonistas, aterrados com seus dogmas, não é obreiro digno do seu salário? Sim, replicou ele, o obreiro é digno do seu salário dos que o assalariam. Roger Williams era respeitado, amado como ministro fiel, homem de Deus, de raros dons, de inflexível integridade e verdadeira benevolência. Contudo, sua inabalável negação do direito dos magistrados civis exercerem poder sobre a igreja e esta petição de liberdade religiosa não foram toleradas pela maioria. A aplicação desta nova doutrina de liberdade religiosa, liberdade de consciência, eles diziam que subverteria o fundamento do Estado, do governo e do país. Finalmente, Roger Williams foi sentenciado e foi expulso das colônias e, finalmente, para evitar a prisão, ele fugiu para a Floresta Virgem,
debaixo do frio e das tempestades do inverno. Isto ocorreu em 1636. Durante 14 semanas, Williams foi dolorosamente torturado pelas inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou cama. Mas os corvos o alimentaram, e uma árvore oca muitas vezes lhe serviu de abrigo. Assim, Williams continuou a sua penosa fuga através da neve, através da floresta, até que encontrou refúgio no meio de uma tribo indígena, cuja confiança e afeição conquistou enquanto se esforçava para lhes ensinar as verdades do Evangelho. Depois de meses de vicissitudes e divagações, finalmente Williams pegou o rumo para as praias da Baía de Narragansett. Lançou ali os fundamentos do primeiro Estado dos tempos modernos, que no mais amplo sentido reconheceu o direito da liberdade religiosa. O princípio fundamental da colônia fundada por Roger Williams era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Seu pequeno estado, chamado Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos. Cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornou as pedras angulares da República Americana. No grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a Carta dos seus Direitos, a Declaração da Independência, afirmavam assim: consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais diante de Deus, que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre estes direitos a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição garante, nos seus termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Os elaboradores da Constituição americana reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com Deus está acima da legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. É essa consciência que tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam que o seu dever para com Deus era superior às ordens humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre a sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Espalhando-se pelos países da Europa, a notícia de uma terra onde todos os homens e mulheres gozavam o fruto do seu próprio trabalho, obedecendo às convicções da sua própria consciência, milhares se concentraram nas praias do Novo Mundo, nos Estados Unidos. Multiplicaram-se rapidamente as colônias. Massachusetts, em virtude da lei oficial, estendia cordiais boas-vindas e auxílio à expensa pública aos cristãos de qualquer nacionalidade que fugissem através do Atlântico para escaparem da guerra ou fome ou da opressão dos seus perseguidores. Assim, queridos, os fugitivos e opressos pela lei se faziam hóspedes da comunidade pública. 20 anos depois do primeiro embarque de Plymouth, outros tantos milhares de peregrinos se tinham estabelecido na Nova Inglaterra, Estados Unidos, a fim de assegurarem o objetivo que procuravam. Se contentavam em ganhar pequena subsistência. Estavam contentes com o progresso vagaroso, mas firme da sua política social. Suportaram pacientemente as privações do sertão, regando a árvore da liberdade com lágrimas e com o suor do seu rosto, até deitar ela profundas raízes na terra. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Os princípios bíblicos eram diligentemente ensinados no lar, na igreja, na escola, e os seus frutos se faziam visíveis na economia, na inteligência, na pureza e na temperança.
Poderia alguém morar nas colônias dos puritanos por anos e nunca ver um ébrio sequer, nunca ouvir uma imprecação, uma palavra feia ou encontrar um mendigo. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. As fracas e isoladas colônias desenvolveram-se em confederação de poderosos estados, e o mundo notava com muita admiração a paz e a prosperidade de uma igreja sem papa e de um estado sem rei. O regulamento adotado pelos primeiros colonos, permitindo apenas os membros da igreja para ocuparem cargos públicos no governo civil, teve os mais perniciosos resultados. Esta medida foi aceita como meio para preservar a pureza do Estado, mas resultou na corrupção da igreja. Estipulando-se o professar religião como uma condição para exercer um cargo público, muitos, influenciados apenas por motivos de conveniência mundana, uniram-se à igreja sem mudança do coração. Assim, as igrejas passaram a ser compostas por um numeroso número de pessoas não convertidas. Mesmo no ministério, havia os que não somente mantinham erros de doutrinas, mas também que eram ignorantes acerca do poder renovador do Espírito Santo. Assim, novamente se demonstraram os maus resultados, já tantas vezes demonstrado na história da igreja, desde os dias do imperador Constantino até o presente. O resultado de procurar edificar a igreja com o auxílio do Estado, apelando para o poder temporal para apoiar o evangelho, estavam contrariando o princípio declarado por Jesus Cristo: meu reino não é deste mundo. João 18:36. A união da igreja e do Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo para mais perto da igreja, não leva, em realidade, senão a igreja para mais perto do mundo. O grande princípio tão nobremente defendido por John Robinson e Roger Williams, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa palavra de Deus. Este princípio foi perdido de vista pelos seus descendentes. As igrejas protestantes da América, bem como as igrejas protestantes da Europa, tão altamente favorecidas pelo recebimento das bênçãos da Reforma, deixaram de prosseguir na senda que haviam traçado os pioneiros, posto que de tempos em tempos surgissem alguns homens fiéis a fim de proclamar novas verdades e denunciar erros longamente acariciados, a maioria, como os judeus no tempo de Cristo ou os romanistas do tempo de Lutero, contentavam-se em crer como creram os seus pais e viver como eles viveram. Não, queridos, nós não podemos crer exatamente como creram os nossos pais e não podemos viver exatamente como viveram os nossos pais ou nossos pioneiros. Isto é recusar e rejeitar o princípio da revelação progressiva da verdade. Infelizmente, a religião degenerou novamente em formalismo e erros e superstições. Que houvesse a igreja continuado a andar na luz da palavra de Deus, revelada progressivamente, teriam sido repudiados tais erros. O espírito que for inspirado pela reforma foi gradualmente arrefecendo, diminuindo, até haver quase tão grande necessidade de reforma nas igrejas protestantes como na igreja romana no tempo de Lutero. Havia o mesmo mundanismo e apatia espiritual, idêntica à reverência às opiniões de homens e substituição dos ensinos da palavra de Deus pelas teorias humanas. A ampla circulação das escrituras sagradas nos princípios do século XIX e a grande luz assim derramada sobre o mundo não foram seguidas de um correspondente progresso no conhecimento da verdade revelada e na piedade prática. Satanás não pôde impedir que a Bíblia chegasse à mão do povo, mas Satanás usou de uma estratégia de impedir que o povo lesse e estudasse a Bíblia. Satanás fez com que o povo passasse a desconsiderar
a palavra de Deus. Os cristãos passaram a negligenciar o estudo e a pesquisa das Escrituras, e assim continuaram a aceitar falsas interpretações e acalentar doutrinas que não têm nenhum fundamento na palavra de Deus. Satanás de novo recorreu ao plano de condescendência, que deu como resultado a grande apostasia e a formação da Igreja de Roma. Induziu os cristãos a se aliarem não com os pagãos, mas com os que, por apego às coisas deste mundo, tinham demonstrado ser tão verdadeiramente idólatras como eram os adoradores das imagens de escultura. O orgulho e a extravagância eram acoroçoados sob o disfarce da religião, e as igrejas se tornaram corruptas. Satanás continuou a perverter as doutrinas das Escrituras Sagradas e tradições que deveriam fazer a ruína de milhões estavam a deitar profundas raízes. A igreja mantinha e defendia essas tradições. Assim se degradaram os princípios pelos quais os reformadores tanto haviam lutado e sofrido. Queridos, eu termino este capítulo repetindo o princípio fundamental que governou a vida de John Robinson e Roger Williams. Que princípio é este? O grande princípio de que a verdade é progressiva e de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da palavra de Deus. Portanto, que Deus o conserve firme, meu irmão, no princípio da liberdade religiosa e liberdade de consciência e na revelação progressiva da verdade. Que Deus te abençoe.